Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje, dando continuidade, são textos noticiosos, parte 2. Para começarmos, vamos retomar um pouquinho. Nós já vimos sobre o que é o texto jornalístico, o gênero informativo e a notícia. Vamos retomar. A linguagem jornalística é em prosa e deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema. O jornalista possui a função de traduzir, transmitir as informações para o público em geral, utilizando um método de desenvolvimento textual baseado no critério básico a responder as perguntas: o que? Que é o quê? Acontecimento, evento, fato ocorrido. Quem, qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento. Quando, horário em que ocorreu o fato. Onde, local que aconteceu o episódio. Como, modo que ocorreu o evento e por quê. Qual a causa do evento. Quais as características da notícia, logo dos textos noticiosos que têm como função trazer a notícia e sempre com veracidade e credibilidade são elas. Tem um cunho informativo, são textos descritivos e narrativos. Descritivos porque ele vai trazer uma situação, logo vai ter que descrever algumas coisas dentro dessa situação. O local, o ambiente, se era casa, se era rua, se era prédio, se era shopping. Também vai narrar. Aconteceu isso primeiro e depois aconteceu isso, então sempre vai ter informação, descrição e narrativa. É um texto relativamente curto, veiculado nos meios de comunicações, traz uma linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, impessoais, discurso indiretos, fatos reais, atuais e cotidianos. E aí, como eu já disse para vocês, há um grande debate aí no jornalismo atual, é a questão da imparcialidade. Para quem não sabe o que significa, trata de uma situação, uma atuação do jornalista de forma isenta na produção da notícia ou reportagem, ouvindo os dois lados da história, sem se posicionar frente ao fato. Assim, deixa para o leitor, ouvinte, telespectador ou internauta fazer suas próprias conclusões sem induzi-lo a qualquer opinião. E aí, quero conversar um pouquinho com vocês. O que vocês acham? Vocês acham que qualquer notícia, qualquer reportagem, o jornal televisivo, é possível existir sempre a imparcialidade? Porque como característica específica dos textos jornalísticos, dos textos noticiosos, nós temos a imparcialidade. Vocês acham que a todo momento que o cara está ali gravando sua notícia ou ele está escrevendo, ele vai ser imparcial? O que vocês acham? Para melhorar aí a crítica de vocês, eu vou trazer alguns exemplos. Primeiro, o que é texto imparcial? Segundo o dicionário, significa alguém justo. A imparcialidade significa alguém justo, equitativo e neutro. A imparcialidade é uma característica que diz respeito às várias áreas da vida e pode ser verificada em qualquer pessoa ou instituição que exerce um poder ou influência. Um jornalista, por exemplo, deve escrever notícias verdadeiras, relevantes, que sejam de interesse ao público, com critérios editoriais bem definidos e de forma imparcial. Resumindo isso daí, principalmente voltado para o jornalismo. O autor, o jornalista, quando vai escrever a notícia, ele não pode olhar só o seu ponto de vista. Dizer o seguinte: eu vou escolher esse jornal, eu vou escolher esse tema aqui, porque é mais importante, eu quero que as pessoas visualizem mais isso do que isso. Não só. Para ser imparcial, ele precisa pensar primeiramente no público. O que o público quer ver? E também precisa
se é uma notícia polêmica, se é uma reportagem polêmica, que geralmente tem dois lados, duas situações, ele precisa, para ser imparcial, o jornalista precisa trazer essas duas vertentes, o lado positivo, o lado negativo, o correto e o errado, mas sem trazer a sua opinião. Como vocês podem perceber, aí nessa imagem, perceba, o cara tá lá, né, se afogando e o jornalista pergunta, e como o senhor está se sentindo? O que você acha? Você acha que cabe ao jornalista ser imparcial dessa maneira? O que você faria? Como autor, como jornalista, ali na hora da divulgação, para trazer informação, você iria ajudar, você ficaria lá imparcial. Ser imparcial é isso, é não se envolver. Aí nessa situação, o jornalista está sendo imparcial, mas você conseguiria? O que você acha? Pense um pouquinho. E aí depois nós vamos pensar o quê? Se nós temos que o jornalismo é imparcial, outros jornalistas no ambiente do jornalismo também vai dizer que existem os jornalistas ou o jornalismo parcial. E a gente vai entender o que é esse parcial. O que é parcial? É a parte de um todo, ou quem assume partido por um lado, sem se importar com a total veracidade dos fatos. Quando se fala em jornalismo parcial, por exemplo, significa que este é tendencioso e manipula as informações com o intuito de beneficiar os lados que defende. Ou seja, quando você verifica que o autor daquele texto, o jornalista, ele está sendo tendencioso, ou seja, ele está manipulando, querendo manipular o seu ponto de vista, e está querendo, sempre traz os mesmos conteúdos, os mesmos assuntos, sempre traz informações que busquem chegar em uma determinada conclusão. Ah, eu quero que aquela pessoa seja vista como culpada. Aí o jornalista só traz informações em que ele é culpado, nunca o contrário. Então, aí nós temos um jornalismo parcial, um jornalismo tendencioso. Olha lá essa tirinha. Nós temos: no mundo conectado não há preconceitos. Aí o cara lá: sou alto, loiro e sincero. Aí depois tem: não há ignorância. Ler pra quê? Tem tudo na Wikipédia. Aí depois tem lá: não há covardia. Nova mensagem: eu não te amo mais. E aí? Percebe que nós temos aí essa parcialidade, a defesa de um lado. O mesmo cara, né? O autor é sempre vendo uma pessoa, ela consegue enxergar sempre um ponto de vista. Sempre por um lado. Mesmo que ela verifique outros pontos de vistas, o autor, às vezes, ele não consegue enxergar os demais pontos de vista, que são importantíssimos. Então, a parcialidade é estar de um lado, só verificar sempre só um lado da situação. Se você lê um texto que sempre traz só um lado, um posicionamento, ele é um texto parcial. Então, é necessário que você pesquise outras informações, outros jornais, outras revistas, outras notícias que tragam informações de credibilidade, ok? E aí eu trouxe dois exemplos para vocês. Vocês conhecem a história dos três porquinhos, correto? Com certeza. Que os três porquinhos saem de casa, aí cada um constrói sua casinha, e o lobo mau vai lá, sopra em uma casa, sopra em outra casa, sopra em outra casa, tá? No final os três ficam juntos e acontece o bafafá todinho, né? E aí vamos supor que isso fosse noticiado. Primeiro jornal seria do lobo. Como é que o lobo contaria essa história? Vocês acham que ele contaria do mesmo jeito que o jornal dos três porquinhos? Olha lá, no Jornal do Lobo, nós vamos ter assim, a verdadeira história dos três porquinhos. E no Diário do Porco, nós vamos ter o Lobo Feroz. O que eu quero dizer para vocês? Que tudo depende do ponto de vista. Se você é imparcial, você não vai tomar partido. Mas se você tem uma opinião e se você não consegue ser imparcial, ou seja, alheio à situação, quer queira ou não, você vai acabar trazendo a sua opinião e evidenciando algumas características, ok? Aí vamos lá exercitar um pouquinho.
Professores se adaptam às dinâmicas do ensino remoto para ensinar protagonismo e autonomia aos estudantes. A interrupção das atividades presenciais foi um processo difícil para toda a comunidade de educadores. Lidar com o cenário de um ensino virtualizado, com as novas tecnologias e pouca formação na metodologia de ensino à distância, foi um desafio, principalmente para os alunos que não estavam familiarizados com o novo formato. E para os pais e responsáveis que, mais do que antes, precisaram adotar uma postura ativa de colaboração com a escola e acompanhamento na educação dos filhos. O restante do trecho vocês podem estar acessando lá, tudo em sala de aula. Aí nós vamos lá para o nosso exercitando. Qual é o principal foco da notícia? É a interrupção das atividades? É a falta de capacitação? É os desafios da adaptação ou as consequências? Os desafios da adaptação. 2. A finalidade do texto é trazer uma informação de interesse da população, ok? No mais, se tiverem dúvidas, quiserem fazer anotações, acessem o portal eduque.acre. Tchau, tchau e até logo!